Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 8 de junho de 2026, às 16 horas e 24 minutos. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 16 de 2026, da sessão ordinária do dia 1º de junho de 2026. Boa tarde. Leitura da ata número 16 de 2026. Ao primeiro dia do mês de junho de 2026, às 16 horas e 15 minutos, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Holz, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisele dos Santos Amaral, João Pedro Berwald, Juliana dos Santos Venchiaruto, Marcelo Polnoff e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador André Priebe Holz, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 15 de 2026, da sessão ordinária do dia 25 de maio de 2026, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Documento oriundo da Agência Nacional de Transportes, a ANTT, em resposta à moção de repúdio número 01 de 2026, ofício número 103 de 2026, oriundo do Executivo Municipal, em resposta ao pedido de informação número 04 de 2026. Indicação número 23 de 2026, subscrito pelo vereador André Priebe Holz. Como nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. Os vereadores Fábio e Jacques Emerson fizeram uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de junho de 2026, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 1º de junho de 2026. João Pedro Berwald, presidente, e André Priebe Holz, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 24 de 2026, subscrita pelo vereador André Priebe Holz. Indicação número 24 de 2026. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a criação e realização anual da Feira Municipal do Livro. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 195 do Regimento Interno, vem a apresentar a seguinte indicação: realizar estudos e providências para instituir e promover anualmente a Feira Municipal do Livro de Turuçu, incluindo o evento no calendário oficial do município. Justificativa. Justifica-se o presente pedido pela importância da leitura como instrumento de educação, desenvolvimento humano, inclusão social e fortalecimento da cultura. Atualmente, o município de Turuçu não possui tradição consolidada na realização de Feira do Livro, tampouco dispõe de biblioteca pública municipal que possibilite o amplo acesso da população às obras literárias. Neste contexto, a promoção de uma Feira do Livro representa uma importante oportunidade para aproximar crianças, jovens e adultos do universo da leitura e do conhecimento. A realização do evento poderá envolver as escolas municipais e estaduais, professores, estudantes, escritores, artistas e demais segmentos da comunidade,
proporcionando atividades culturais, palestras, contação de histórias, exposições e comercialização de livros, incentivando a formação de novos leitores. Além dos benefícios educacionais, a Feira do Livro contribuirá para o fortalecimento da identidade cultural do município, valorizando a produção literária regional e ampliando o acesso da população aos bens culturais. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu, agradece. Turuçu, 4 de junho de 2026, André Priebe Rous, vereador do PDT. O vereador proponente ou algum vereador quer fazer alguma observação? O vereador Fábio fará uso da tribuna. Vereador Fábio. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal da casa, pessoal que nos assiste de casa, muito boa tarde. Senhor presidente, eu venho ocupar o espaço da tribuna no dia de hoje. Dois pontos. Primeiro, relatar até a ida minha, da vereadora Gisele e da Juliana, semana passada em Porto Alegre, para uma manifestação pró essa luta que a gente está aí sobre os pedágios, e por várias vezes já participamos de audiências públicas em câmaras, testos, manifestações, e por aí vai. O que eu quero mencionar nesse caso, eu já venho insistindo nessa tese minha de cortina de fumaça, né, que eu falo da questão da Copa do Mundo, que é mês de junho e julho, como também propriamente das eleições gerais esse ano, em meio a isso, um leilão de concessão de rodovias que nos afetam diretamente pelos próximos 30 anos, podendo ser prorrogável mais 30. O quanto isso é delicado, né? Por várias vezes já manifestei nesse sentido, que eu sou totalmente contra, mas se tiver que vir a se discutir isso, que a gente discuta isso no mínimo a partir do ano que vem, né, justamente para a gente não estar em meio a isso tudo. Eu só gostaria de deixar aqui mencionado, porque o que acontece em relação a propriamente às eleições, né? Existem inúmeras leis, manuais de conduta, resoluções, né, onde elencam todas as vedações, as proibições em ano de eleição, né? E a gente fica, de certa forma, se perguntando por que não existe uma lei proibindo leilão em época de eleição. É uma coisa que afeta a vida das pessoas durante 30 ou até 60 anos, que nem vai ser o nosso caso. Teria que ter uma lei federal proibindo esse tipo de coisa de leilão em ano eleitoral, né? A gente sabe muito bem que o que acontece muitas vezes na política, as coisas demoram a acontecer, vereador André. Então, daqui a pouco, o que é votado agora começa a valer numa próxima gestão, e aí dá aquele nó mental na cabeça das pessoas, porque as pessoas vivem muito a questão do momento. Ela não sabe para trás quem projetou, quem deixou de projetar, né? Daqui a pouco um leva o ônus e outro bônus, ou vice-versa, né? Assim a gente também fala muitas vezes nas questões até de emendas parlamentares, de coisas que foram executadas. Vem uma emenda, né, num período, mas é executado por uma outra gestão. Aí, tipo, quem levou as glórias? Fica aquela coisa, né? Então, assim, esse vem de encontro também, porque teria que ter uma lei federal proibindo esse tipo de coisa, né? Tu vê, nós temos a Lei 9.504, né, das normas para as eleições, né? Ali elencado no seu artigo 73, cartilha de condutas vedadas, que veda muita coisa, inauguração de obra, né? Que veda a questão de distribuição de benefícios, a não ser aqueles de programas sociais.
gastos com pessoal, né? Há poucos dias aqui a gente teve uma reunião com o executivo, até vou mencionar a questão do caso do vereador André. Nas emendas impositivas, o vereador André tinha destinado um recurso para a questão de castração, né? E aí, nessa reunião, por ser um programa novo, teria que ficar para o ano que vem, porque esse ano é um ano eleitoral. Né? Então, para te ver como as coisas... Existe tanta proibição para umas coisas, e para esse tipo de coisa que nos afeta direto por um longo período, não tem. Né? Então, para se ter uma ideia, outra questão que também é de se analisar, quanto a gente já fala aqui sobre a questão da revisão geral anual dos servidores, né? Que até agora não veio projeto, um monte de coisa, né? Está atrasado, blá, blá, blá. Só que, se nós irmos pela Lei 9.504, lá no artigo 73, inciso 8, vereador André, depois o senhor pesquisa, o que diz no inciso 8 do artigo 73 da Lei 9.504. É preocupante. É só dar uma lida, uma pesquisada, e para as pessoas que estão em casa também. Então, assim, inúmeras leis, né, proibindo um monte de coisa. E isso não. Isso aí me chama muita atenção. Teria que ter algo nesse sentido. Para você ter uma ideia, agora já estão vinculando que não vai ter mais o leilão, então, na nossa rota portuária no ano de 26. Vão deixar para o ano de 27, né? Primeiro estava marcado, acho que 26 de agosto, né? E aí tu imagina assim, ó, 26 de agosto estava marcado o leilão. Para se ter uma ideia, muitas vezes eu já citei, a Copa do Mundo afeta diretamente os meses de junho e julho, o leilão marcado para 26 de agosto. Só que aí se tu parar para pensar, dia 16 de agosto, começa já a propaganda eleitoral na rua e na internet. Dia 28 de agosto já começa a propaganda eleitoral em rádio e TV. Em meio a isso, um leilão. Olha para vocês verem a cortina de fumaça que ia ser isso, né? Então a gente espera realmente que seja adiado isso, né? Que a gente possa fazer inúmeras audiências públicas mais adiante, né? Embora eu deixo sempre bem claro que eu sou totalmente contra, eu acho que isso nos afeta direto, descapitaliza, inúmeras vezes já tenho falado isso, descapitaliza a nossa população, e não tem o porquê se a gente já paga tanto imposto, tanto IPVA, tanta coisa que a gente paga, né? E acaba os governos transferindo a culpa para o cidadão que já está sendo penalizado e tem que pagar mais uma vez. Então, só deixar bem claro aqui, né, que deputados a nível federal, principalmente, que possam daqui a pouco, não sei se vai chegar neles, mas se chegar, teria que ter alguma lei nesse sentido para proibir esse tipo de coisa em ano eleitoral, já dito por mim inúmeras vezes. Um outro ponto, rapidamente, senhor presidente, que eu gostaria de citar aqui, é sobre a Lei 1325. Nós temos uma Lei 1325 aqui no município, que ela era uma permuta de 5 hectares de terra, tá? Por uma estruturação de 2 quadras, se não me falha a memória, aqui na zona urbana. Foi feita ainda pela ex-prefeita Selmira. Nessa permuta estava, na troca, nessa permuta, a infraestrutura de 2 quadras. Ali atrás, onde é o Televentos, e agora o empresário até está fazendo apartamentos, e o tempo se passou. Ficou para essa gestão colocar a luz ali. Nós já estamos falando de 5 anos e meio isso. Aí hoje a gente se depara com o empresário fazendo um investimento milionário ali e não consegue ligar a luz. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. 5 anos e meio já dessa gestão do prefeito Ivan, sendo que já foi da infraestrutura que estava elencada, vocês podem abrir aí, Lei 1325. Era só pôr a luz. Passa-se 5 anos e meio, agora está lá o empresário, esperando com o prédio pronto, e não consegue ligar a luz. Então, assim, ó, se não tem capacidade de fazer, então pega e diga, olha, não sei, não consigo, né? Sou incapaz de fazer, que o empresário vai e faça.
Se tu não tem condições, se tu não tem habilidade o suficiente em 5 anos e meio para puxar uma rede de luz de 2 quadras, então diz que tu não sabe fazer. Deixa para o outro. Obrigado, senhor presidente. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma por não haver projetos em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Senhor presidente, colegas vereadores, só para seguir nesse assunto do vereador Fábio, também o que acontecia ali nessa questão das ruas, que o pessoal lá do Tributos não conseguia nem fazer a ligação de água também e nem dar endereço, né? Que também já passou por essa casa aqui. Então, as ruas é a continuidade da Valdemar Scherdim, que a gente já, né, aqui, e a rua Dário Bilhalvo. E aí, depois o empresário conseguiu, pelo menos, ter o endereço, né, no terreno lá que ele tinha comprado. Mais algum vereador? Senhor presidente, só para também colocar em questão desse loteamento e tudo, na época eu me lembro, hoje realmente só falta a rede elétrica, né? As ruas, sim, mas é o que falta hoje, na realidade, foi aberta as ruas e tudo, então, e realmente diz que tem até onde que ia beneficiar bastante os moradores depois dessa completação desse serviço, onde hoje só a rede elétrica que falta, que seria a continuação da Avenida Arthur Lange também. Então, realmente, como faz a diferença, na realidade, se uma coisa que hoje, vamos supor, colocar a rede ali, a de luz vai beneficiar já muito mais ainda os moradores da comunidade. Seria isso aí. Mais algum vereador? Só ressaltar aqui, eu citei o caso do empresário, o vereador Mano, porque assim, ó, quanto é difícil, né? Tu vai lá, tu faz um investimento milionário. Não estamos falando de R$50, milionário. Aí tu tem que esperar, né? Se preocuparem com uma coisa que já era para estar há mais de 5 anos pronta. Pronta, nós temos lei aqui, nós temos lei aqui, a 1325, está bem claro. Se vocês puxarem no sistema de vocês, eram 500, está aqui, ó, 534 mil, né, comparado com 295 de obra de infraestrutura com laudos técnicos. Mas, mano, 5 anos e meio, mano, para fazer 2 quadras, 2 quadras para puxar luz. Aí agora tu te depara com os caras com um investimento pronto e não consegue ligar a luz. Vai parar aí, tia. Que isso? Obrigado. Mais algum vereador? Gente, me concede, só para nível de informação, né? Até com relação ali, vereador Fábio, se por acaso fosse colocado a luz, o que nos beneficiaria, porque tem quantos lotes ali que poderiam se cobrar IPTU, né? Ajudaria tanto a prefeitura aqui, né? Então seria interessante, né? Até conversar com o próprio executivo, e eu já conversei uma vez com o prefeito, e ele me disse na época que aquela luz ali sairia em torno de 150 a 200 mil, um valor muito pouco até por o tamanho vamos dizer, da prefeitura de Turuçu, né? Teria como colocar. E outra situação também, né? Hoje, se a prefeitura de Turuçu quiser algum dinheiro mesmo, tanto o governo federal como estadual, nós não temos terrenos onde colocar, né? Temos um monte de dinheiro que dá para captar, só que a gente precisa de terreno. E hoje a prefeitura não tem, né? Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de junho de 2026, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.